e hoje atuante no O2 do Roy. O O2 do Roy estava hoje no Ibirapuera, né? Evangelizando. Eles estão numa campanha muito legal, chamado Transformados. E encontrá-la numa cidade desse tamanho, e eu entrar no último vagão do metrô, é porque Deus tinha ali realmente um mistério. E aí eu contei algumas coisas e ela falou assim, algo que eu fiquei muito feliz. Ela falou: bispo, arde muito no meu coração ser uma pastora na casa de Deus, ser alguém completamente dedicada à obra. E eu vejo muitas pessoas falando para mim assim: ah, bispo, isso hoje é muito raro. Hoje as pessoas não querem ser mais pastores. E toda vez que eu ouço esse tipo de comentário, é natural que vem não apenas uma tristeza, mas uma preocupação. Porque nós todos vamos envelhecer. E eu creio que muitos de vocês terão filhos. Eu tenho 3. Terão netos. E todo dia eu acordo pela manhã com essa preocupação, que é exatamente o que Paulo fala em 2 Coríntios 11, 28. Que o que mais se preocupava, o que mais o preocupava, não era evangelizar. Porque isso era da natureza do cara. Paulo, onde ia abrir a boca, falava. Isso não era para ele uma preocupação, não que não fosse, mas tão grande. Você vê que ele fala de vários sofrimentos nesse capítulo, e ele não, assim, não, despreocupado, porque ele sabia que teria aflições. Mas ele falou: o que me preocupa demais é a pressão que tem sobre as igrejas. Porque cada lugar que ele foi, ele fundou uma igreja, porque ele sabia que a obra não poderia parar em um dia de evangelização dele, ou que sejam meses, ou até Éfeso, em que ele ficou 2 anos. Ele sabia que Deus o chamou para cumprir uma missão. Aliás, ele chamou todos nós para essa missão. Fazer o quê? Discípulos em todas as nações, não é isso? Jesus recomendou isso. Vocês precisam fazer discípulos. Para isso a gente tem que evangelizar, para isso a gente tem que pastorear, para isso a gente tem que ensinar, para isso a gente tem que profetizar, para isso a gente tem que fundamentar a igreja. É muito interessante quando você estuda a carta aos Romanos, que Paulo não vai para Roma logo no início da sua viagem, porque não seria uma coisa meio lógica e estratégica? O primeiro lugar que eu vou para Roma, porque é a cidade mais importante, e se houver ali uma igreja forte, você tem um potencial de alcançar o império muito mais rápido, seria lógica. Mas ele não vai, e tudo indica, que é o que ele fala no capítulo 15, que já havia igreja lá. Alguns estudiosos até acreditam que desde o Pentecostes, alguém foi lá fundar uma igreja. E olha o que ele fala: para que eu vou para Roma se já tem uma igreja? Eu vou pregar nos lugares onde não tem igreja. E por isso que ele foi para a Ásia Menor, que hoje é a Turquia, por isso que ele foi para a Grécia, para a Macedônia, porque nós precisamos crescer. Deus nos chamou para irmos até os confins da terra. E espontaneamente, galera, Deus tem nos levado até os confins da terra. Espontaneamente, nós estamos com um trabalho forte na Europa. Já temos um trabalho em Angola desde 2002, mas com mais força desde 2010. E de 2017 em diante, nós trabalhamos o desenvolvimento, e hoje nós temos 5 igrejas em Luanda. Algumas pequenas, claro, porque nós estamos em lugares muito complicados, mas Deus está nos levando. Então se prepare, porque Deus quer levar você também.
Eu não sei para onde Deus vai te levar, porque você também precisa estar preparado. Porque a pessoa pensa assim, nossa, eu quero evangelizar fora do país, mas então você tem que falar outro idioma. Tem que falar inglês, ou falar, sei lá, chinês. Você tem que se preparar. Mas isso vai fluir naturalmente, porque o Espírito Santo guia aqueles que são filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Então, naturalmente, você sendo filho de Deus, você vai ser guiado pelo Espírito de Deus. Ele vai te conduzir, como fala em Romanos 8,14, ele vai te conduzir. E cada um vai ter a sua porção. E o maravilhoso do reino, que Paulo tanto nos ensina, que ele compara com um corpo, é que nós somos membros de um grande corpo. A gente não precisa de nada do outro. A gente precisa do outro, mas nós não precisamos do que o outro tem, porque o que ele tem é dele, e o que eu tenho é meu. Então o reino é um reino que nós nos complementamos, e graças a Deus que nós somos diferentes. Você fala, nossa, aquele fulano lá é tão esquisito. Que bom que nós temos pessoas diferentes na igreja, pessoas que pregam de um jeito, pessoas que pregam do outro. E eu testemunho a vocês que na minha jornada, caminhei com muitos bispos, caminhei com o apóstolo, a bispa, muito intimamente, 2 anos nos Estados Unidos, e esse tempo, eu tive a graça do Senhor, de aproveitar a porção de cada um, receber a unção que cada um tinha, porque eu vejo, em alguns momentos na minha vida, porque eu tenho uma história, você tem uma história com Jesus, não tem? Passaria aqui um bom tempo, eu garanto a vocês, contando histórias de evangelização, de eventos, de loucuras, de riscos, de sofrimento. Mas quando eu olho para trás, eu me alegro, eu glorifico a Deus, mas eu tenho muito ainda para viver. Eu quero o futuro. Eu quero o futuro. Eu quero fazer mais. O que eu fiz é pouco, o que eu fiz é nada. É meio duro quando o Senhor Jesus fala assim, depois que você fizer tudo, você será chamado ainda de servo inútil. Porque nós temos muito ainda a fazer. E eu quero falar que Deus tem essa trajetória para cada um aqui. Você vai fazer muito para Jesus. Se você rasgar o teu coração, você vai fazer muito. Não estou falando para desprezar a história. Eu estou falando só que é pouco comparado àquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Quem aqui deseja isso, sinceramente? Amém. Eu quero ler com vocês João capítulo 6. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo. Detalhe, quando você fala multidão, já é muita gente, certo? E falou que era uma grande multidão. Porque, qual que era a motivação dessas pessoas? Porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. João aqui nos revela que aquela grande multidão seguiu Jesus por quê? Por causa dos milagres que ele realizou. Ficaram impressionados com os sinais que ele realizou. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus. Quem estava mais próximo dele? Os discípulos. E estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para prová-lo, pois já tinha em mente o que ia fazer. Até aí. Essa passagem é muito interessante, é muito preciosa, porque fala sobre motivações. Você vai ver aqui várias
motivações diferentes, em um mesmo ambiente, em um mesmo dia, e cada um mostrando o que é. Porque as motivações revelam quem é você. Então Jesus, ele viu aquela multidão, ele ficou impressionado. E ele sentiu a dor e a responsabilidade de enviá-los para casa alimentados. Mas a multidão não estava seguindo Jesus pelo que ele era. A multidão estava seguindo Jesus pelo que ele fez. Vocês entendem a diferença? Isso é muito importante no Evangelho. O que te motiva a seguir Jesus? O que ele é ou o que ele faz? E mesmo Jesus consciente que a motivação deles não era a revelação de quem ele era, de Filho de Deus, ele não se sentiu rejeitado ou menosprezado. Ele amou aquele povo, assim como ele me ama e ele te ama. Aquele povo, num juízo humano, não merecia de nada de Jesus, como nós também não merecemos. Porque muitas vezes nossas motivações não são boas. E Jesus teria até o direito, galera, vamos pensar nisso, de falar: olha, vocês que me seguiram aqui, eu já abençoei vocês demais. Qualquer um ia falar: ó, Jesus, você já fez demais por essa galera. Pede para a galera ir embora e cada um com seus problemas. E seria até justo, não é? Jesus não falou: me sigam. Foi o povo que voluntariamente seguiu Jesus. Mas Jesus se preocupou demais com o povo. E eu quero te falar, Jesus se preocupa demais com você. Jesus se importa demais com você. Jesus não queria ver o povo caindo pelo caminho, fraco, por causa da desnutrição. Ele falou: algo precisa ser feito. E é lindo que quando ele chama Filipe, para ver o que estava no coração dele, porque você percebe que Filipe aparentemente não estava na mesma sintonia de Jesus. Então Jesus pergunta: como é que a gente vai resolver esse problema? Mas Jesus perguntou só para tratar as motivações dos discípulos, porque ele diz que ele já sabia o que ia fazer. Eu quero que você guarde esta frase para o resto da tua vida: Jesus já sabe o que vai fazer. Amém? Fala com fé: Jesus já sabe o que ele vai fazer. Jesus já sabe o que vai fazer na tua vida. Qual é o nosso desafio? O nosso desafio é ter a revelação do que Jesus vai fazer. Porque se nós queremos viver a vontade dele, já não é mais a nossa. Então Jesus queria ensinar os discípulos a ter a mesma motivação, a ter a mesma visão, a ter os mesmos sentimentos que ele tinha. Ele já sabia o que ia fazer. Então, quando a gente continua com o texto, a resposta de Filipe é impressionante. E a resposta sincera que qualquer um de nós faria, principalmente na nossa geração. Na geração dos algoritmos. Põe, por favor, o versículo 7. Vejam só. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse quantos pedaços? Um pedaço. Essa é a resposta da nossa natureza, que não é motivada pelo Espírito. Sabe o que a gente faz? A gente faz conta para tudo. A gente passa a vida fazendo conta.
quanto é que vai custar, como é que vai ser, e como é que é, e quantas horas, e isso, e o tempo, tudo a gente conta. O que Filipe fez, movido pela sua natureza, foi calcular quantas pessoas tinham, vai dar 200 denários. O denário era um dia de um trabalhador da época, simples. Então vamos colocar, sei lá, R$100 um dia de trabalho, ou mais, vou colocar 100 conto, tá? R$100. Então nós estamos falando de R$20 mil. Então imagine Jesus perguntando para ele, como é que a gente vai alimentar o povo? E ele responde assim, se tiver R$20 mil, a gente compra pão, legal. Vai comprar pão aonde com R$20 mil? Se hoje já é meio esquisito, imagine naquela época. Imagine alguém chegando com R$20 mil. Primeiro ter os R$20 mil já é, uau, né? É um baita do milagre. Mas vai que tem um irmão que lá no meio estava bem de grana, ou tinha um cartão Amex infinito. Aí falou, passa lá os 20 mil. Beleza, onde a gente vai comprar 20 mil? Imagina você chegando numa padaria, tudo bom, brother? Dê uns 20 mil de pão. Não tem sentido. Talvez você teria que chegar numa fábrica de pães, mas quem teria naquele momento 20 mil de pães, uma fornada para alimentar 5 mil homens? Ninguém. Então é uma resposta que transmite o que está na nossa natureza, a impossibilidade. Não tem como resolver o problema. A gente está acostumado a falar isso. Não dá, não tem como, não posso, não tem jeito, já era, acabou, é isso aí. E é o que leva até pessoas à morte. Mas Jesus sabia o que ele iria fazer. Então, de repente vem André. Aí imagine André chegando, aí há uma esperança. Está chegando André, ele vai falar alguma coisa. Aí André vem, que era o irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse assim, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Legal. O problema foi essa vírgula, galera. Essa vírgula, sabe aqueles caras na igreja, você fala assim, esse cara está indo certinho, mano. Aí vem uma vírgula, vem uma mina atravessar, ou vem um rapaz, né, atravessar, ou vem um trampo, vem alguma ilusão desse mundo, vem uma amizade, sei lá qual rolê que vem uma doença, vem um vírus, a vírgula. Estava tudo caminhando bem, vem a vírgula. Quando veio a vírgula, mas o que é isto para tanta gente? Nada a ver, né, Jesus? Desculpa te incomodar. Vem cá, moleque, sai daqui. É isso. Só que o rapaz tinha o que os discípulos não tinham. Aquele rapaz teve uma revelação. Isso é ou não é pelo Espírito? Algum momento Jesus perguntou, quem tem pão? Alguém trouxe uma lancheira? Marmita? Quentinha? Nada. Alguém tem uma bolacha? Alguém aqui na igreja trouxe uma bolacha? Você acha que naquela ocasião só tinha um cara que tinha comida? Não dá para acreditar. Só ele tinha 5 pães e 2 peixes. Devia ter mais gente. Mas só um teve uma revelação. Um sentiu a dor de um povo. Um ficou ligado à preocupação de Jesus. E um que teve fé suficiente, galera, para crer que nas mãos de Jesus iria alimentar todo mundo. Eu vou te falar, é isso que falta para nós. Nós precisamos dessa fé, que os discípulos não tiveram naquele momento. Mas um menino desconhecido, a Bíblia não fala nem o nome dele, nem o sobrenome dele.
mas ele foi inspirado pelo Espírito Santo e falou: olha, avisa lá Jesus que eu tenho 5 pães e 2 peixes, e eu já vi ele, eu já o vi abrindo os olhos dos cegos, eu o vi abrindo os ouvidos dos surdos, eu vi mudo falar, eu vi coxo andar. Eu sei que esse milagre não tem nada a ver com os milagres que eu vi até agora, mas se ele já fez esses milagres, por que ele não pode transformar, multiplicar e atender com esses 5 pães e 2 peixes toda uma multidão? Ah, Jesus, eu quero essa fé. Tem muitas pessoas que perderam esse fogo do Espírito, sabe? Porque quando vem um momento de muito sofrimento, começa a obscurecer, sabe? A visão. Só que a pandemia realmente mudou muitas pessoas e está mudando o mundo. Mas a Bíblia não mudou e Jesus não mudou. E a fé bíblica é a mesma. Não existe adaptação da Bíblia, adaptação de Jesus. A Bíblia é a mesma, Jesus é o mesmo. Então, se milagres já aconteceram na tua vida, muitos outros ainda vão acontecer. Se você olha para o lado e vê uma pessoa vivendo vários milagres, você fala: e eu? Ô Senhor, acabou de chegar na igreja aqui, galera, furou a fila aqui, ó. Estou aqui orando mais tempo, Jesus, estou jejuando, Tem pessoa que é assim, né? Ela chega para o bispo, pastor, ela vem educada, mas a gente sonda as motivações. Ela chega: bispo, eu queria uma oração, tal. Eu falei: claro, né? Por que você precisa de uma oração? Não, sabe o que é? Eu estou numa luta e tal. E olha, bispo, eu sou dizimista, ofertante, Gideão da Conquista, valente da Sky. Eu ajudo a galera a ir para o acampamento, tipo um Serasa Celestial, saca? Eu falo: professor, olha, glória a Deus pela tua fé. Porque tudo o que você está fazendo é uma semeadura não apenas para os milagres que você deseja, mas para outros que Deus vai te dar. E para situações que Deus já te livrou e você não sabe, mas Ele te livrou. Nada invalida o meu sacrifício, a minha entrega. Só que essa motivação não está certa. Eu entendo a tua dor. Eu entendo o teu choro. Mas o Senhor vai te dar aquilo que você pede, se você crer de todo o seu coração, sem duvidar. E aquele menino creu. E quando Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, o texto continua, vamos colocar aqui. É muito interessante que ele primeiro mandou o povo se assentar, porque as coisas são feitas com ordem e decência. Eu já tive a experiência de levar suprimento para um determinado local em que não houve uma organização, e acontecer um tumulto, as pessoas desesperadas por comida, por água. Você vê vídeos, procura no YouTube, o cara vai com um caminhão de água para levar suprimento para as pessoas derrubam o caminhão. Tamanho desespero. Jesus, consciente, o que ele fez? Para não ter tumulto e para todo mundo receber o alimento, vamos sentar em grupos. E aí ele organizou os grupos, como fala nos outros evangelhos. Havia muita grama naquele lugar, todos se assentaram e eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, e olha a oração de Jesus, ele deu graças, e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Deixa aqui na tela, olha só. Olha só. Jesus manda todo mundo se sentar, e a oração dele não é uma gritaria, um clamor, tal. Tem hora para isso. Para gritaria não, mas para clamor tem. Ele, com muito cuidado, com muito amor, ele agradece. Ele fala: Senhor, obrigado, porque era o que eu precisava para realizar esse milagre.
Obrigado por causa desse jovem que teve essa revelação. Obrigado, porque todos nós voltaremos para casa satisfeitos, incluindo o jovem que entregou. E há um detalhe, que Filipe disse assim: se tivesse 200 denários, cada um pegaria um pedaço. O que Jesus mandou? Cada um pegue quanto quiser. Cada um pegue à vontade. Porque tem uma galera que come pouco, né? E tem galera que come muito. Quem tem tendência a engordar, e eu tenho, então eu tenho que me moderar, passa uma certa raiva em ver um ser humano magro comendo como se não houvesse amanhã. Não é? Você vê o cara vai lá no bandejão com 1,5 kg de comida. É uma montanha assim, você pega lá 2 folhas de alface, tomate, pedaço de frango, chorando. E aí você vai comendo e olhando a comida do irmão e fala: meu Deus, é uma provação. Porque é assim, Jesus vai atender a necessidade de cada um, nós somos diferentes. Tem um que vai comer mais, tem um que vai comer menos, mas o resultado será o mesmo, todos voltarão para casa satisfeitos. Louvado seja o Senhor por isso. Todos vão voltar para casa satisfeitos. Continuando, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Uau! Pena que eles não enxergavam que Jesus não era só um profeta, que Jesus era o Filho de Deus. Porque a lei de Moisés previa que viria um profeta com tanto poder como ele manifestou. Mas Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus. E aqui está um ensinamento tão profundo. Hoje você precisa tomar uma decisão, não por mim, mas por você. Se você vai ser apenas um seguidor de Jesus, admirador, ou se você vai ser um discípulo de Jesus. Porque curiosamente, quando eles recolheram todos os pães, eles encheram quantos cestos? 12. Ou seja, cada um carregou um cesto. Então, Jesus já apresenta aqui a porção de um seguidor, de um admirador, e a porção de um discípulo. O seguidor será atendido pela misericórdia de Jesus naquele momento, mas o discípulo tem provisão para o futuro. Porque o discípulo, ele continua seguindo Jesus, seja qual for a circunstância. Não tem esse negócio que eu estou de mal, não quero mais, estou chateado com Jesus, não tem essa. O discípulo sempre está lá, e ele mostrou: quem é discípulo tem pães para muitos dias, tem muitos milagres, já apontando para o futuro glorioso que ele tem. Isso é revelado ao longo do capítulo, porque essa história, ela não termina feliz. Você pega a história da multiplicação dos pães e dos peixes e fala: uau, que milagre incrível, mas toda a história não termina feliz, infelizmente, a não ser para os discípulos. Porque depois que Jesus passou pela tempestade no mar e voltou ali para a praia, em que o povo continuou indo atrás dele, Jesus, ele sabia da motivação do povo, não era a motivação dele. E ele diz assim:
Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. A primeira motivação eram os milagres, que já é uma motivação perigosa, porque a própria Bíblia revela que até enviados do diabo também fazem sinais, certo? Então, não era pelo que ele era, mas era pelo que ele fez. E agora, ficou mais difícil a situação, eles estavam seguindo pelo que ele deu. Pelo que ele deu. Eu vou seguir para sempre esse Jesus, a gente não vai precisar mais trabalhar. Agora tem pão toda hora. Vamos continuar, galera. É o esquema. Pois é. Lamentável. E Jesus falou: eu conheço o coração de vocês. E Jesus queria ali quebrar essa malignidade. Jesus chegou ali e falou: olha, eu queria falar algo diferente para vocês, mas eu vou ter que falar que o que levou vocês aqui não foi o Espírito. Vocês vieram por causa das suas necessidades terrenas. E não dá para a gente continuar assim, porque senão isso vai fazer mal a vocês. Jesus amava e ama tanto, que Ele não vai dar andamento a uma motivação errada tua, por mais nobre que pareça. Não pode ser assim. Não pode conduzir assim. E aí Jesus mudou o discurso. Depois você lê o capítulo, hoje a gente não tem tempo. Aí ele começou a falar de coisas espirituais, profundas. E aí ele denunciou a religiosidade da lei de Moisés. E aí ele disse assim no versículo 35: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá. Aleluia! Mas ele também disse: os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Nossa, a hora que falou, meu irmão, do passado, da lei, da religião, aí já, esse Jesus aí, então, né, galera, olha, tem um negócio para fazer em casa, valeu, gente. E agora nós vamos ver o versículo da marca da besta. Põe João 6,66 aqui, João 6,66. Olha o que fala em João 6,66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonavam e já não andavam com ele. E é tão louco que fala em Apocalipse, que na grande tribulação, para as pessoas poderem comercializar, se sustentar, vão ter que ter o quê? A marca da besta. Mas aqui é só... Não é para vocês verem agora esse negócio místico do 666, tá? Senão os caras vão falar: aí, mano, aí, ó, o versículo do... Mas que é engraçado né? Tem João 666 falar que as pessoas abandonaram Jesus por causa das suas necessidades, por causa dos seus interesses. Eu quero falar a você que não tem problema você trabalhar muito, ganhar dinheiro, constituir uma família, ter tudo o que alguém pode desejar ou sonhar, desde que isso não seja maior do que Jesus na tua vida. Porque qualquer coisa que é maior do que Jesus na tua vida se chama ídolo. Então eu vi gente abrir mão do seu chamado, porque o trabalho virou seu ídolo. Eu vi gente abrir mão do altar, porque um relacionamento se tornou um ídolo. E você sabe o resultado da idolatria, todo mundo sabe, né? O quanto isso é abominável a Deus, e o quanto isso leva a pessoa a tamanha manipulação religiosa e demoníaca, que ela se perde e é marcada pelo diabo para sempre. Mas que isso não aconteça com nenhum que está aqui em nome de Jesus. Que nenhum se perca. Muitos abandonaram, mas os 12 permaneceram, porque o discípulo
é filho, e o discípulo permanece para sempre. Quem é admirador, não fica, não permanece, abandona. É conveniente, é interessante, eu fico. Mas quem é filho, quem é discípulo, está sempre com Jesus. Então perguntou Jesus aos 12, olha que interessante. Ué, vocês não querem também ir embora? Vão também? E olha Jesus falando isso. Nossa, Jesus mandando eu ir embora? Ué, não estou entendendo mais nada. Vai lá também, ó. Vocês não vão também? Aproveita que o povo vai também. Mas Jesus conhecia o coração dos seus discípulos. E qual foi a resposta dos discípulos? Disse Simão Pedro: Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras da vida eterna? Só Jesus tem palavras de vida eterna. Só Jesus. Eu não preciso dos tesouros desse mundo, eu não preciso dos homens, eu não preciso de título. Eu preciso da palavra da vida eterna. Você vê como Pedro entendeu essa dinâmica com esse grande milagre. Tão preocupado com o pão, sendo que apenas uma palavra pode trazer à existência o que não existe. Como tem gente tão preocupada com tanta coisa desse mundo, e uma palavra de Jesus pode trazer à existência imediatamente. E foi o que Jesus fez com Satanás, porque Pedro aprendeu com essa lição também. Satanás, no momento de necessidade extrema de Jesus, depois de 40 dias sem comer, como é que você acha que o ser humano está? E Jesus tinha poder, porque depois do batismo o Espírito Santo estava nele. Ele foi tentado depois do batismo. E ali Satanás falou: ó, você não tem o poder, a unção, transforma a pedra em pão. Mas Jesus disse para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então essa é a diferença do discípulo para o admirador. O admirador, ele quer o pão, ele quer o sustento, ele quer a conveniência, ele quer só viver um momento. Mas o filho para sempre está na casa do pai. O discípulo tem o sentimento do mestre. O discípulo está aprendendo com o mestre. E o discípulo entendeu: eu não preciso do pão, eu preciso da palavra, porque eu sei que se eu buscar o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então Deus vai te dar tudo o que você precisa para cumprir o propósito dele. Mas sabe o que nós precisamos? Primeiro, a revelação da vontade dele. E por isso que o Senhor te trouxe aqui esta noite. O Senhor vai te trazer uma revelação. Se você abrir o teu coração, se você for sensível ao Espírito Santo de Deus, Ele vai te dar essa revelação. E não vai faltar palavra para você. Pode ser que no momento você não tenha um pão, mas Ele não vai te provar além do que você pode suportar. Mas palavra sempre tem para aquele que busca o Senhor. Então fique em pé no teu lugar. Você em casa também, fica em pé na tua casa. Faz o teu quarto, a tua sala, não sei onde você está. Faz a habitação do Espírito Santo agora. Faz. E deixa assim todos os dias, não seja só no culto assim não. Todos os dias a tua casa tem que ser Betel. Todos os dias. Como eu desejo que todos tenham essa revelação. Eu tive essa revelação com 17 anos. E eu nunca mais olhei para trás. Eu estava contando para a Nayara. Eu prego o Evangelho sem parar há 18 anos. Sem parar. Todo dia, há 18 anos. Até no descanso, estão pregando. Estamos fazendo a obra.
E ela falou, como é que vocês conseguem conciliar todas as coisas? Família, trabalho e tal. Eu falei para ela, na verdade a gente nem sabe explicar direito, né, Nayara? Eu falei para ela, é o Espírito Santo. A gente administra bem o tempo, porque tem que ter tempo para tudo. E Paulo fala, como é que você vai ser um exemplo para a igreja se você não administra bem a sua própria casa? Uma coisa que a gente não pode ser hipócrita, né? Não adianta aqui ser um santo e em casa, filho largado, esposa, dívida e tal. Até porque Jesus falou, ai daquele que for uma pedra de escândalo, um motivo de escândalo para alguém. Motivo é a palavra, de escândalo. Voltamos à motivação. Ai daquele que é o motivo de escândalo. Sejam perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ah, bispo, mas eu não sou perfeito. Verdade, ninguém nasceu perfeito. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo está em aperfeiçoamento. E Paulo fala, até alcançar a estatura de um varão perfeito. E que você alcance rapidamente em nome de Jesus. Há muita gente para ser salva pela palavra de Jesus através da tua boca. Há muita gente para ser impactada com o teu testemunho. Há muita gente, começar na tua casa, começar na tua família. Há muita gente precisando de Jesus. Muitas pessoas. Deus vai nos usar. Toma nossas vidas, Senhor. Toma as nossas vidas no teu altar. Você que é um homem de oração, uma mulher de oração, peça para o Espírito Santo te dar essa revelação. Se você não sabe orar, não se sinta intimidado, nem desmerecido ou diminuído. Olha só, domingo especial da celebração da família. Eu sou o Bispo Daniel Tenuta e te convido a estar conosco presencialmente na Renascer Santana, Avenida Água Fria 1251, na Zona Norte de São Paulo. Nós vamos adorar ao Senhor às 8h10 da manhã, às 16h e às 18 horas. Celebração da família poderosa, com a Santa Ceia do Senhor. Venha receber a palavra que vem do trono de Deus. Você vai ser edificado nesse grande mover do Espírito Santo. Venha renascer, venha ser impactado pelo poder de Deus. Venha celebrar e adorar ao Senhor na celebração da família no próximo domingo. Te espero lá.